Salmo 105, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele louvor, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao seu poder, busque sempre a sua presença. Versículo 12: quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, a tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, enche o nosso coração de júbilos, de alegria, Senhor. Faz-nos contar, Pai querido, as tuas graças e as tuas maravilhas, Senhor, que tu tens feito no meio do teu povo. Pai querido, somos dignos, Pai querido, nós não somos dignos, mas mesmo assim, Senhor, tu nos abençoou e derramou graça sobre nós, nos deu saúde e força para caminhar. Deus poderoso, nós a ti clamamos, nós a ti adoramos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Quem somos nós, Senhor, diante da tua presença, Senhor, a qual deu o teu Filho amado, Senhor, para nos resgatar, para nos redimir, Senhor, e o teu nome, Senhor, para que pudéssemos guerrear e vencer as batalhas. Assim, Deus poderoso, desde já nós te pedimos nesse momento, repreende toda a obra do mal, repreende todo o poder das trevas, caia por terra, Deus poderoso, toda a intenção do maligno, toda a seta, todo o planejamento, toda a obra, Pai querido, feita na autoridade e poder do teu santo nome seja repreendido. Que esses céus sejam tomados, Deus, pelo teu poder. Que, Senhor Jesus, as tuas maravilhas venham acontecer, Jesus. Demônios, principados e potestades, nós como igreja te damos uma ordem agora. Fica do lado de fora na autoridade e poder do nome de Jesus, pois tu não tem parte, não tem herança conosco. A nossa família pertence a Jesus, os nossos filhos pertencem a Jesus, o nosso ministério pertence a Jesus, a nossa vida é do Senhor. Por isso, Senhor, faz a tua obra essa noite, enche o nosso coração, em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. O livro dos Cânticos, Salmos, onde nós vemos canções escritas, porque a nossa vida é de fato uma melodia cantada, às vezes triste, às vezes alegres, às vezes para cima e às vezes para baixo, né? É a nossa vida na nossa caminhada, sorrindo, mas às vezes com dificuldades enfrentadas no nosso dia a dia, porque somos seres humanos e nós enfrentamos tudo isso. Jesus já nos advertiu dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava nos dizendo é que o nosso coração não poderia perder a fé, não poderia perder a coragem, nem o ânimo para lutar e para vencer a cada dia. Nessa história, Deus nos manda nesse texto alguém cantando e escrevendo, dizendo: dei graça ao Senhor, proclame o seu santo nome, divulgue os seus feitos entre as nações. Quer evangelizar, quer pregar o evangelho? Nós encontramos Jesus atravessando o lago de Genezaré e chegando a um homem chamado Gadareno. Quando ele chega do outro lado, esse homem vem ao seu encontro, endemoniado, cheio de legiões, se prostra e adora. Mas Jesus ali expulsa o demônio dele, e naquele momento, aquele homem que foi expulso, que era homem, considerado um homem louco, considerado um homem sem mais perspectiva da vida, onde todo mundo olhava para ele dizendo: esse daí não tem mais solução, esse daí não tem mais jeito para ele, encontrou-se com Jesus e teve um jeito, porque Deus é o Deus do impossível, o nosso Senhor faz o impossível acontecer. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus transforma a vida dele. Naquele momento, aquele homem
que se encontrava em uma vida totalmente oprimida pelos laços do diabo, agora olha para Jesus e diz: Senhor, deixa eu ir contigo, Senhor, deixa eu ir contigo, Senhor, deixa eu ir contigo, pedindo, implorando para que o Senhor pudesse levá-lo. Mas Jesus olha para ele e diz assim: vai e volta para tua casa e conta aquilo que eu fiz na tua vida. Contar o testemunho do Senhor na nossa vida é olhar o nosso coração e ver quão grandes maravilhas Deus já nos livrou, com quantas bênçãos Ele já derramou sobre a nossa vida, quantos milagres Ele já operou, quantas vezes Ele já abriu porta, quantas vezes Ele não fechou para que tu não pudesse desviar, quantas vezes Ele não te deu livramento, quantas vezes não tocou na tua casa, livrou teu filho, livrou a tua casa. Contar as bênçãos do Senhor, nós podemos olhar para a nossa vida e ver quão grandes feitos Ele já fez sim na nossa vida. Quantas vezes não curou de enfermidade, quantas vezes não tocou, muitas vezes na nossa família, naquele que nós orávamos e dizendo: Senhor, eu já orei tanto e nada aconteceu, mas Ele foi poderoso, foi lá e salvou aquela vida. Nós abrimos a nossa boca para contar os seus feitos entre as nações, perante aqueles que estão ao nosso redor. O que você tem contado sobre o Senhor? O que Jesus tem feito na sua vida? Quão grandes maravilhas Ele já operou na sua casa? Qual foi o sonho que você tinha muitas vezes e encontrava-se ali: Senhor, não sei se vai dar certo? Ou qual a oração que você passou muitas vezes e nada acontecia? Jesus foi lá e interferiu. Contar os feitos do Senhor é fazer como esse homem, o gadareno, que Jesus curou e disse para ele: volta, conta o que eu fiz na tua vida. Aquela cidade chamada Decápolis, quando Jesus vai voltar lá, aquele homem já tinha evangelizado aquela cidade, só com os feitos, só com aquilo que Deus fez na vida dele, só com aquilo que Deus operou milagre. Só ele contando: sabe, a minha vida, nem eu mais acreditava em mim. Imagine aquele homem contando aquele testemunho: a minha oração já não valia mais nada, eu já me entreguei totalmente. A minha vida já estava totalmente entregue, nem eu acreditava mais. Eu andava entre os sepulcros, as pessoas olhavam para mim, via que eu já não tinha mais jeito, e eu mesmo já pensava que não tinha mais jeito para mim. Imagine ele contando o testemunho dele para alguém que conhecia ele, dizendo: você me conhece, você sabia quem eu era, você sabia que eu vivia dentro daquele cemitério de sepulcro em sepulcro, ali amarrado por corrente, muitas vezes fazendo loucura, mas Jesus me alcançou, Jesus veio ao meu encontro, Jesus me encontrou e Ele me salvou. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua oração não está perdida. Jesus estava atravessando o mar, enfrentando a tempestade para ir ao teu encontro e curar a tua alma. Jesus está enfrentando essa tempestade e repreendendo o vento para ir até o encontro. Porque todo mundo já pensa assim, irmão: depois de muito tempo de oração, nós perdemos muitas vezes a fé. Sim ou não? Você lembra um homem que olha para Jesus em Marcos e diz: Senhor, já entreguei o meu filho, Senhor, para os teus discípulos e eles não fizeram nada. Eu já fiz muita coisa, Senhor, pelo meu filho, e ele não é curado. Você lembra que o homem falou para Jesus dizendo: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus disse para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aquele homem, na sinceridade do coração, olha para Jesus e disse: então me ajuda na minha falta de fé. Porque ele já havia recorrido à oração, já havia recorrido aos discípulos, já havia recorrido a muitas coisas, mas ele está confessando a Jesus e dizendo: me ajuda na minha falta de fé então. E Jesus disse: então cadê o menino? Jesus hoje quer restaurar a tua fé. Jesus hoje quer levantar a tua fé para que o teu testemunho venha alcançar muitas almas. Jesus quer restaurar o teu coração, a tua fé, que era inabalável, mas algo te afetou.
A tua fé que era uma força de uma mulher vitoriosa, a força de uma mulher que os outros admiravam, a força de uma mulher que alguém olhava e dizia assim: eu quero ser que nem essa mulher, a palavra dela é abençoada, ela tem uma palavra de Deus na vida. Mas aí veio a situação na tua vida e tu parou. Eu quero a força que nem esse homem de fé, homem de oração. Mas aconteceu algo na casa que te fez estremecer o coração, parar, e hoje você pode estar estagnado, mas Jesus quer restaurar a fé daqueles que estão tentando novamente. Jesus quer levantar o que está caído. Aquele que um dia olhou para Cristo tinha força para caminhar, mas o inimigo atingiu com a sua flecha, mas ele é poderoso para arrancar e te levantar novamente e te dar vitória. E você contar o testemunho do Senhor, conte entre as nações os feitos, louve a Deus, relatem as suas maravilhas. Mas está difícil? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai ter maravilha de Deus para contar na tua casa. Vai ter maravilha de Deus para contar sobre a tua história. Ela não parou nessa caminhada. Assim como teve também um profeta que depois de fazer um grande milagre, depois de fazer uma grande obra de Deus, descer fogo no Carmelo. Quem já leu a passagem? Desceu fogo no Carmelo, sim ou não? Depois de descer fogo no Carmelo, Elias está fugindo. Talvez você um dia já viveu alguém cheio de Deus, cheio de fogo de Deus na tua vida, e hoje você esteja fugindo de Deus e dizendo: Senhor, só eu sobrei. Mataram o resto dos profetas. Talvez você esteja no deserto, fazendo que nem Elias, deitando e dizendo: Senhor, me mata logo, porque eu não quero mais nem viver. Mas Deus manda um anjo no deserto com pão, e com aquele pão para dar para ele água, para dizer: Elias, come e levanta, porque a obra ainda não terminou. Come e levanta, porque a obra também não acabou na tua vida. Não é essa tempestade que vai te parar, não é esse problema que vai fazer você retroceder. Deus tem uma palavra para ti, para que tu possa levantar, coma pão e beba água e se levante, porque esse deserto vai passar e o Senhor vai te levantar novamente. Para que você possa contar, irmãos, as maravilhas de Deus, para que você possa louvar o nome santo do Senhor, cantar com júbilo, buscar ao Senhor. O texto diz: recorram ao seu poder. A palavra nos dá essa autoridade. A palavra de Deus nos olha e diz assim: recorra ao meu poder. Está difícil? Recorra ao poder de Deus. Na sua força você não vai vencer. Recorra ao poder de Deus. Da forma como você está, você não vai conseguir. Mas ele diz: recorram ao poder do Senhor. É dizer: eu não tenho força não. Estende a tua mão. Toca na minha alma, toca na ferida, toca no meu ser. Libera a tua palavra de libertação, libera a tua palavra de cura, porque eu preciso do teu poder manifesto na minha vida. Eu preciso do teu poder manifesto agora no meu ser. Eu preciso do teu poder manifesto dentro de mim, porque eu estou passando por um momento difícil. Recorrer ao poder de Deus, recorrer à sua graça, recorrer a Ele que é único e digno de receber toda a glória. Recorrer e não parar, clamar, 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 até que Ele venha ao seu encontro, te socorrer e te levantar. Não para de clamar, não para de adorar. É recorrer, é clamar, é gritar novamente e dizer: Senhor, venha ao meu encontro. É fazer como Bartimeu, que vê uma multidão passar e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aonde uma multidão olha e diz: cala a boca, tu já está incomodando, tu já não sabe o que está acontecendo na tua vida. Talvez tu esteja aí porque pecou, talvez tu esteja aí porque transgrediu, talvez alguma coisa aconteceu e Deus não está te ouvindo. Mas Ele disse: eu vou clamar até que Ele possa me ouvir, porque se o problema for pecado, o único que pode restaurar a tua vida é Jesus. Se o problema for alguma coisa que aconteceu, o único e a solução só está em Cristo, irmão.
Ah, pastor, eu caí. Jesus é o que perdoa, irmão. Mas eu não tenho força. Pois é, Ele é que dá força. Mas eu não consigo caminhar. Mas é Ele que te levanta. Nós só devemos recorrer à sua força e ao seu poder. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Recorrer ao poder do Senhor é confiar na sua força, é confiar no seu poder. O texto diz: recorra ao seu poder, busque a sua presença. Recorra ao seu poder, busque a sua presença. Recorra ao seu poder, busque a sua presença. Recorra ao seu poder, busque a sua presença, porque isso está totalmente atrelado um ao outro. Eu busco a presença do Senhor, Ele estende a sua mão para me socorrer. Eu busco a presença do Senhor, Ele me guarda, me livra de todo mal. Eu busco a presença do Senhor, Ele envia seus anjos para me guardar. Eu busco a presença do Senhor e Ele anda comigo, me livrando de toda seta, de todo deslize do inimigo. Eu busco a sua presença e Ele está sobre mim, operando com a sua mão poderosa, me livrando, me dando livramento, me abençoando, me guardando, me livrando de todo mal. Busca o Senhor, irmãos. Busca a presença de Deus. Você não vai conseguir viver uma vida em Cristo Jesus sem a presença do Senhor. Você não pode ser um crente muitas vezes que vive sem o poder de Deus. Um crente que vive simplesmente frequentando uma igreja, mas não sabe ainda a revelação do poder de Deus na sua vida. Um crente que até ouve a palavra e até se comove o seu coração, mas ainda não viveu o poder de Deus na sua história. E Deus quer manifestar o seu poder na sua vida. Ele quer mostrar que Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer, irmãos. Isso daqui não são palavras de autoajuda. Isso daqui não são palavras para emocionar. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Não é só para motivar a tua vida e se levantar, não. É para dizer que há poder de Deus para te levantar de fato e de verdade, para que tu não possa sair daqui hoje simplesmente dizendo: a palavra foi uma bênção, mas amanhã se encontrar em cima de uma cama sem esperança. Pelo contrário, Ele estende a mão, te levanta, te coloca de pé, para que tu possa passar segunda, terça, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, até a eternidade na presença do Senhor, buscando, adorando, saltando, pulando de alegria. Não queira Senhor para um instante, não queira Deus para um momento, não queira Deus simplesmente para esse momento aqui. Queira Ele para sempre. Busque a sua presença continuamente. Busque a sua presença todos os dias. Cante, adore, louve ao Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor. Quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a adorar, grilhões são quebrados. A adoração é uma arma de guerra, onde a nossa alma vai se desprendendo. Quando adoramos a Deus, quando buscamos a Deus, aqueles males que prendem a nossa alma, o Senhor vai soltando. Na adoração o Senhor começa a fazer a sua obra. Ah, pastor, é quando chegamos no domingo? Não, é quando está na tua casa, é quando está no teu trabalho, clamando e dizendo: Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Há poder no Teu nome, Jesus. Cantando e adorando o nome do Senhor todos os dias, exaltando o Seu santo nome, lavando o seu coração com a Sua palavra, lavando a sua alma com a Sua palavra, vivendo continuamente com o nosso Deus que é poderoso, buscando a Sua presença. Pois aquele que busca, encontra. Aquele que bate, vai se abrir. Aquele que procura, acha. Então procure, procure, procure até encontrar. Busque até que Ele venha ao seu encontro. Até que algo possa acontecer. Até que Deus possa transformar de fato a sua vida. Você sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Você conhece o Deus de maravilha, o Deus de salvação. Viver sobre a presença do Senhor, viver sobre a mão do Senhor sobre a nossa vida, é maravilhoso. A bênção do Senhor, ela é melhor do que a bênção de qualquer outro homem. A bênção de um homem pode esgotar amanhã, irmã Suzane.
Alguém pode chegar e dizer: eu vou te abençoar hoje, amanhã esgota a bênção de um homem. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não traz enfado, não traz problema, mas regozija o nosso coração, é para sempre. A bênção do Senhor é melhor do que o tapa na costa. A bênção do Senhor é melhor do que o elogio de um homem. A bênção do Senhor é melhor porque para a eternidade Ele acalenta o coração, cura a alma e derrama a sua graça sobre a nossa vida quando Ele nos abençoa. Buscar ao Senhor é a melhor coisa que tem, porque a bênção dele é melhor do que a bênção do que o homem pode te dar. Quando andamos com o Senhor, nós encontramos exatamente como lemos o versículo 12. Porque Abraão decidiu viver na presença de Deus. Abraão decidiu obedecer no capítulo 12 de Gênesis, aonde há uma promessa sobre a vida de Abraão, aonde Deus olha para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra onde eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Olha como é que é a bênção de Deus: tu vai ser uma bênção onde tu passar, tu vai ser uma bênção com quem tu encontrar, tu vai ser uma bênção aonde tu entrar, aonde tu sair, aonde tu colocar a planta dos teus pés, aonde eu te colocar, tu serás uma bênção. Abraão, tu quer receber a minha bênção, então cumpre aquilo que eu estou falando para ti. Sai da tua terra. Abraão sai. Abraão, Sara e Ló. São poucos, mas decidiram viver sobre a bênção de Deus. São poucos, mas decidiram viver sobre a bênção de Deus. A minha pergunta hoje para você: você é pouco, mas você tem coragem de viver sobre a bênção de Deus? Era pouco, sai da tua parentela, eu vou te abençoar. É pouco, sai daí do meio, porque eu vou derramar a bênção sobre a tua vida, tu vai ser uma bênção. Saiu da terra, decidiu obedecer. Abraão preferiu a bênção de Deus. Abraão preferiu obedecer a Deus. Abraão preferiu buscar a presença do Senhor e recorrer ao poder de Deus. Porque quando decidimos viver sobre a bênção de Deus, decidimos recorrer ao seu poder. Porque vai ter momento que a gente vai chegar em canto que a gente nada pode fazer, só Jesus na causa. Abraão vai sair como peregrino. A Bíblia diz que a terra passa por fome. Abraão desce ao Egito, e com medo de lhe matarem, porque Sara era bonita, diz assim: fala que tu é minha irmã, né? Porque senão eu vou morrer. Os egípcios, por ver que Sara é bonita, vão tomar ela por mulher. Mas antes que alguém toque nela, o Senhor diz assim: não toca nela. Por quê? Porque ela tem dono, e o dono dela é um profeta, é meu profeta, então não pode tocar nela. Naquela hora, o faraó devolve a mulher e diz assim: toma o que é teu de volta, porque o que é teu ninguém pode tomar, porque foi Deus que deu, então ninguém pode tocar no que é teu. Toma de volta, pega bem, pega a ovelha, pega ouro, pega prata e devolve, porque Deus apareceu essa noite dizendo para mim não tocar. O que é teu, o inimigo não vai tocar. O que é teu, o inimigo não vai colocar a mão. Ele decidiu viver sobre a bênção de Deus, missionária. Então Deus disse assim: eu vou te guardar. Decidiu viver sobre a minha bênção, eu vou te guardar. Decidiu viver sobre a minha bênção, eu vou te livrar. Decidiu viver sobre a minha bênção, eu sou o Senhor que estarei contigo na tua caminhada, porque tu decidiu me obedecer. Porque tu decidiu ouvir a minha voz. Era poucas pessoas caminhando num deserto, mas a bênção é tão grande. A bênção de Deus é tão grande sobre a vida daqueles que decidiram viver na presença e no poder de Deus, que ela é transferida de geração para geração. Abraão foi abençoado, mas Deus disse assim:
está vindo aí uma geração chamada geração de Isaac. Eu o abençoarei por causa de ti, Abraão, que decidiu me obedecer. Isaac também é uma bênção. Isaac vai receber a bênção de Deus e também vai decidir olhar para Abraão e dizer assim: eu vou viver que nem o meu pai. Se meu pai recebeu essa bênção, eu vou viver sobre a bênção que Deus derramou sobre a vida do meu pai. Eu vou andar como ele andou. A Bíblia diz que quando Rebeca vai ao encontro de Isaac, Isaac tem o seu momento pela tarde de oração no campo. Você sabe quem orava? Abraão. Abraão saiu da terra da sua parentela. A Bíblia diz que ele chega ali em Hebron, em Moriá. A primeira coisa que ele faz é levantar um altar e adorar. Isaac está crescendo, missionário, e está vendo: meu pai adora, meu pai busca. E quando ele cresce, ele diz assim: eu também desejo viver sobre essa bênção que foi derramada sobre a vida do meu pai. Deus olha para ele e diz: também vou te abençoar, também vou te guardar. E ele decide viver essa bênção. E quando nós decidimos viver sobre a bênção derramada sobre a nossa vida, na presença do Senhor, como disse o salmista, recorra ao poder, busque a sua presença. Nós encontramos em Gênesis Isaac cavando um poço, dando água, e alguém contendendo com Isaac, dizendo: essa água é minha. E Isaac diz: tá bom, pode levar. Isaac cava outro poço. Depois a água vem de novo. Ele vai desentulhar os poços que o seu pai já havia cavado e que alguém havia entulhado. Ele vai lá, cava novamente da água, e alguém vem lá contender e dizer: esse poço também é nosso. Só que a bênção não está no quem furou, não está na terra que foi furada. A bênção está em quem furou, Isaac. Poderiam contender com 10 poços, os 10 poços dariam água, porque a bênção estava sobre a vida de Isaac. Por quê? Porque quando recorremos ao nosso Deus, ao seu poder, aonde colocamos a nossa mão, o Senhor vai abençoar. Aonde nós chegamos, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai fazer gerar, vai fazer germinar, vai fazer florescer. No terceiro, a Bíblia diz que tem paz. Ali ele vai cavar, sobre aquela terra ele vai plantar, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu frutos. Assim ele decidiu viver na presença de Deus. Ele decidiu buscar o Senhor, e a terra floresceu, porque ele decidiu viver sobre a bênção de Deus. E como decidimos viver sobre a bênção de Deus, a terra vai florescer, algo novo vai acontecer, Deus vai derramar da sua graça. Aí tem um problema. Rebeca vai gerar filho, são poucos. Deus guardou Abraão, Deus guardou Isaac, agora vai nascer Jacó. Parece que o negócio está desandando na vida, né? Porque Jacó já começa enganando seu irmão. Porque o inimigo muitas vezes vem confundir a nossa mente, né? Mas aquilo que Deus já colocou a mão, o homem não pode tocar. Por ele ter enganado seu irmão, a Bíblia diz que Esaú tem um coração totalmente amargo. E para não querer, naquele momento, causar dores ao seu pai, ele diz assim: certamente o meu pai vai morrer daqui a um tempo, ele já é velho. E assim que meu pai morrer, eu também vou matar Jacó. Esaú promete matar Jacó. Jacó está com medo. Rebeca pega Jacó e diz assim: vai-te embora, vai para casa lá do meus parentes, pegar uma mulher, porque senão eu vou ficar desfilhado. Esaú vai morrer e tu também. Nessas condições,
Jacó vai sair ao deserto. Nesse deserto a Bíblia diz que ele leva um bordão. Mas havia uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a sua família, há uma promessa sobre a sua casa. No deserto onde ele pensa que não tem nada, a Bíblia diz que ele tem um sonho e vê uma escada posta no céu. E quando ele acorda, ele diz: certamente esse local é a porta do céu. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele faz um voto com Deus e diz: Senhor, eu estou numa viagem, estou fugindo do meu irmão, né? Não teve coragem de falar, mas ele diz: eu estou numa viagem. Porque quando a gente erra é assim, a gente quer a bênção, mas não tem coragem de abrir a boca para se arrepender e dizer: eu errei, preciso de arrependimento, estou voltando. Então ele diz assim: eu vou fazer um voto. Se tu me abençoar quando eu for me dando roupa para comer, comida para comer, roupa para vestir, se em paz eu voltar à minha casa, tu serás o meu Deus, e tudo que eu ganhar eu vou te dar o dízimo. Aí Deus diz assim: fechou então. Porque mais uma vez, a melhor coisa é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se você tiver algo que fazer hoje, olhe para Deus e diga: Senhor, estou aqui. Se tiver um voto a fazer, faça com Deus, porque Ele é poderoso para cumprir. Jacó vai descer, Deus vai abençoar, ele vai ser abençoado, porque todo aquele que anda com Deus é abençoado. A partir daquele momento que ele faz um voto, ele começa a andar com Deus, começa a prosperar. O seu sogro Labão começa a ver a prosperidade na sua vida. São poucos, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Não são muitos, são poucos, é apenas Jacó. A bênção de Deus sobre Jacó, um único homem. Deus não está falando de uma nação. Deus está dizendo: ainda que você seja um, eu estarei contigo. Ainda que você esteja sozinho, você não estará sozinho, eu estarei contigo lá. Ainda que você desça no vale, eu descerei contigo. Ainda que mande no meio da tempestade, eu também vou entrar. E se atravessar o deserto, eu estarei contigo. Eu sou o Senhor, vou estar contigo. Porque o texto do salmista está dizendo: vocês eram um pouco e Deus estava com vocês lá. Deus é poderoso, irmão, para nos livrar. É pouco. Jacó é alguém que desceu sozinho ao seu sogro Labão. Quando ele começa a ser abençoado, o seu sogro começa a lhe enganar. O seu sogro começa a trocar o seu salário. Ele começa a entender. O sogro começa também a entender que a prosperidade que está vindo é por causa de Jacó, porque Deus está com Jacó. Porque ainda que você seja um, o teu trabalho vai ser abençoado, aquilo que tu tentar empreender vai ser abençoado, o projeto que Deus colocou na tua mão vai ser abençoado, aquilo que Deus colocou no teu coração vai ser abençoado, porque Deus está contigo aonde você andar. Ele foi lá, era só Jacó, mas ele decidiu viver com Deus. Ele fez o voto e decidiu viver a promessa que um dia foi derramada sobre o seu avô Abraão. Ele começa a prosperar, ele começa a ser abençoado. O sogro dele começa a enganá-lo por ver a sua prosperidade. Mas chega uma hora que Deus aparece a ele e diz assim: está na hora de voltar. Está na hora de prestar conta. Está na hora de se encontrar com Esaú. Porque Deus, irmãos, Ele não deixa nada solto. Não pense você que um dia feriu alguém, que Deus vai dizer assim: não, está tudo bem, continua a tua vida. Um dia Jesus vai parar e vai dizer: está na hora de voltar, porque está na hora de a gente reparar as pontas. Jacó tinha saído como? Fugido, com medo de Esaú, porque tinha enganado seu irmão. Deus olha para ele e diz assim: nós vamos voltar porque a gente tem uma conta para acertar. E quando ele volta, se for ver o texto, ele manda um monte de presente na frente para Esaú, porque ele está com medo de Esaú matar ele.
Só que quem decidiu andar com Deus, o Senhor já tocou no coração daquele que um dia tentou te matar. O Senhor está te dando livramento. O coração pode ser um coração revoltoso, mas Deus diz: eu transformo o coração de pedra e coloco num de carne. Mas Esaú queria me matar, mas vai chegar te abraçando. Mas Esaú queria me matar, mas vai chegar chorando e pedindo perdão junto e dizendo: saudade eu tinha de ti, meu irmão. Porque o Senhor é aquele que transforma os corações. Porque com medo, para resolver o seu problema, Jacó passa o quê? A noite em Peniel. Sabe por que ele passa a noite em Peniel? Dizendo: Senhor, eu tenho um problema para resolver e eu estou com medo de resolver. Por quê? Porque quando eu saí disseram que ia me matar. Eu estou com medo de resolver, que eu chegar lá e de repente ele me mata, como é que eu vou ficar? Mas Deus disse assim: eu já fui na frente, já toquei no coração de Esaú, já te dei o livramento, e eu estou te abençoando para que tu viva uma vida em paz. Deus não quer que tu viva uma vida atormentada. Deus quer te dar uma vida em paz, cheio da sua graça, do seu amor, desfrutando do seu poder e da sua graça. A Bíblia diz que eles se encontram, se abraçam, se perdoam e vão viver em paz. Você não vai viver debaixo de tormento. Você não vai viver debaixo de problema. O Senhor está descendo para consertar aquilo que estava fora do lugar. O Senhor está descendo para dizer: nós vamos consertar aquilo que está fora do lugar. Nós vamos botar tudo no lugar para que o Senhor possa agir, para que a obra de Deus possa acontecer e a promessa se cumprir na sua vida. O inimigo não vai atrapalhar, a ansiedade não vai atrapalhar, o medo não vai atrapalhar. O Senhor trará cura à alma. O Senhor transformará a tua vida e também dará paz à tua vida. Poucos, são poucos. Talvez você esteja aqui e diga para mim: pastor, eu não tive pai. Ah, então você não teve pai. Deixa eu te dar um recado. Deus é o melhor pai que você pode ter. E o pai que eu tive não foi lá essas coisas também. Pois é, deixa eu te dar um recado. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Você está aqui até hoje, sabe por quê? Porque Ele te curou, porque Ele te guardou, Ele te livrou, Ele proveu no momento que não tinha. Senhor, não tinha pai para prover, mas tinha Deus na tua vida dizendo: mas eu trago a provisão. Não tinha um pai para levar no pronto-socorro, mas tinha Deus se levantando para que você não pudesse morrer. Ele é poderoso, irmãos. Talvez você andou só na sua caminhada. E eu falo isso porque nós ministramos sempre cura interior e libertação no encontro. E sempre a gente tem um testemunho. Fui criado sem pai e sem mãe, rejeição no coração. Mas se chegou até aqui foi porque Deus te deu livramento. Foi porque Deus te deu provisão. Foi porque Deus te cuidou da tua vida até aqui. Deus não deixou te tocar. A história era para ser errada, mas Deus cuidou de você. A história era para ser contada de outra forma. Como, pastor? Não presta, não vale nada, não vai dar certo. Mas Deus diz assim: vai dar certo, porque eu sou o Senhor que cuido. Eu sou eu que estendi a minha mão para abençoar. Ainda que o inimigo tentou na adolescência, na tua juventude, confundir a tua alma, o Senhor foi lá e te arrancou do poder das trevas e te trouxe para o Filho do seu amado. E hoje você está aqui adorando a Deus. Você pode olhar para mim e dizer: né, eu não tive nem estudo. Mas Deus diz: eu te guardei, te dei casa e te livrei.
e levantei sempre alguém para cuidar de ti. Sempre alguém para olhar para ti, estender a mão e dizer: eu estou aqui. Você pensava que era alguém, dizer: não, isso daqui foi alguém que me ajudou, foi fulano de Deus. Não, foi Deus que tocou no coração e diz: eu vou levar lá, porque eu tenho alguém, eu tenho um projeto na vida daquele alguém, e eu vou levantar, eu vou cuidar, eu vou prover. No deserto eu vou abençoar, no deserto, na tempestade eu vou encontrar alguém que vai abraçar e vai sentir um abraço de amor. Sabe quem era? Deus abraçando e dizendo: eu estou aqui. São poucos, não tinha ninguém. Deus estava com você na caminhada. São poucos, não tinha ninguém. Pastor, mas eu já tive, pai. O problema é que teve um dia que a gente se encontra só, sim ou não? Sim ou não? Mas tem dia que a nossa luta é só nós. Eu tenho um pai que me ama, amém, mas está distante, porque Deus está dizendo: hoje é eu e você vai aprender a depender de mim para o resto da sua vida. Mas tem situações que Deus te traz para perto e diz assim: é só eu e você. Jacó tem pai, sim ou não? Tem ou não, irmão? Jacó tem pai, Isaac é pai de Jacó. Mas Deus diz assim: vou te levar para o deserto, Jacó. Para quê? Para te não confiar no teu pai. Hoje é eu e tu, a promessa é comigo e contigo. Jacó tinha mãe, sim ou não? Rebeca. Mas ele disse: vamos para o deserto, Jacó. Lá não tem Rebeca e lá não tem Isaac. É eu e você. Você vai aprender a amadurecer, porque eu tenho um projeto na tua vida. Eu tenho um plano para ti, e o diabo não vai frustrar esse plano. É só eu e você nesse plano. Aí ele vai forjar o caráter de Jacó. Então não reclame, tá só. Deus está forjando o caráter em você. Tem um projeto de Deus sobre a sua vida. Deus te levou para curar a tua alma. Deus te levou exatamente para você compreender esse projeto, esse planejamento de Deus com você. Eram poucos, mas Deus não deixou ninguém tocar neles. Talvez hoje você está aqui nessa igreja com medo porque você não tem recurso para fazer uma operação. Talvez você esteja aqui hoje porque você não tem recurso para fazer algo que você está precisando hoje. Mas minha pergunta é para você: você confia em Deus hoje nesse local? Você crê em Deus hoje? Porque se você crê, eu tenho uma ordem de Deus para ti. O médico dos médicos está nesse local. Aquele que é poderoso, aquele que cura, aquele que transforma a vida, aquele que liberta, aquele a qual o apóstolo Paulo diz assim: reino, tronos, governos, principado, potestade, reino visível, reino invisível, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, a ele a glória eternamente, amém. Aquele a qual Josafá um dia numa guerra olhou, sendo totalmente insultado, sendo totalmente ali com medo de fato, porque o seu exército era melhor, mas correu para orar a Deus e disse: Senhor, eu sei de uma coisa, tu comanda o governo no céu e o governo na terra, tu comanda o exército no céu, mas também na terra, em ti está toda a autoridade. Ouve, ó Deus, o meu clamor e entra nessa guerra, entra nessa peleja. E Deus levantou a Jaziel e disse: Josafá, tua oração foi ouvida. Nessa guerra não tereis que pelejar. Parai e ficai de pé e vede o grande livramento que eu, o Senhor, vou te dar. Josafá era rei. Mas quando Josafá contou, ele disse assim: 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, só tem 5 no meu exército. Ele olha para o outro lado e diz: lá tem 1000. Como que eu vou vencer com 5? Eu vou vencer um exército de 1000. Ele corre para o templo e diz
assim: Senhor, não tenho força para isso não. Mas o texto diz assim: recorra ao Senhor e ao seu poder. Você pode não ter dinheiro, mas tem um Deus que é poderoso. Você pode não ter essa providência agora, mas você tem fé em um Deus que pode todas as coisas. Nesse momento eu tenho um recado para ti. Abre a boca, aclama ao Senhor e diz assim: eu estou recorrendo agora ao teu poder, porque o meu já se esgotou. Eu estou recorrendo agora à tua graça, porque eu já não posso mais nada. Eu estou recorrendo a ti, Senhor, porque eu já não posso fazer mais nada. Recorra à força do seu poder. Esse é o momento em que o Senhor começa a dar livramento. Esse é o momento em que o Senhor começa a trazer a provisão. No momento de escassez, em que a terra está passando fome, Deus está fazendo gerar 100 por 1 na vida de Isaac. No momento em que a terra está passando fome, Ele levanta José no Egito para dizer: eu guardei o meu povo, eu guardei o meu povo com a minha mão estendida. Ainda que não tivesse, eu trouxe José na frente para a provisão chegar a eles. Deixa eu te dizer, o Senhor já mandou alguém na frente. A provisão de Deus para a tua família, a provisão de Deus para a tua casa, a provisão de Deus para a tua vida. Deus já enviou alguém na frente. Alguém intercedendo, dizendo: Senhor, está difícil a batalha, alcança a irmã. Está difícil a batalha, alcança a vida dela, dá força, revigora a força, põe de pé, Senhor. Mas não deixa desfalecer a alma, não deixa desfalecer o coração. E por isso tu está aqui hoje, porque Deus levantou intercessores. Deus levantou alguém para orar. Você pode não conhecer, mas tem alguém de joelho dobrado dizendo: não deixa morrer, não deixa morrer. Permanece de pé, porque o Senhor está cuidando da tua vida. Ele vai levantar alguém. Ele vai levantar alguém para vir ao teu encontro. Ele vai levantar alguém para fazer a grande obra que você precisa. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Aleluia, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor.